Olá, é um prazer estar aqui no terceiro Conanutri com você. Pelo terceiro ano estou aqui, mais uma vez trazendo o assunto nutrição materno-infantil. E eu espero que vocês gostem do tema que eu escolhi para essa edição. Bom, meu nome é Tâmara, eu sou formada desde 2013, tenho experiência desde 2014 com público materno-infantil. E recentemente não, desde que eu estou na área, esses casos, né, seletividade alimentar, sempre apareceram para mim. Antigamente, né, mais conhecido como meu filho não come. Quando eu comecei a atuar, eu não fazia ideia, né? Eu achava que era fazer uma educação nutricional, falar para a mãe modificar os alimentos, e diversos casos eu não tinha nenhum sucesso. As crianças tinham uma relação muito ruim com os alimentos e eu não conseguia ajudar essas famílias. Só depois de alguns anos que eu fui entender o que era de fato a seletividade alimentar. Vocês também já viram ou já passaram por essa situação? Muitas vezes nós, nutris, né, somos as mães, ou conhecemos crianças ou temos pacientes que já passaram por essas situações. E aí a gente ouve diversas coisas, né? Tira do peito, essa criança não come porque está no peito. Coloca na escola que vai comer melhor, você vai ver só. Você mima muito essa criança, está precisando de um irmãozinho, você vai ver, você vai engravidar, seu filho vai começar a comer. É frescura. Nossa, olha só, que frescura, não come. Ah, não brinca com a comida. Não pode brincar na mesa com a comida, é pecado. Deixa com fome para ver se não come. Ah, deixa lá em casa que você vai ver. Acredito que muitas pessoas, se não ouviram essas frases, já falaram essas frases, o que é pior ainda. Nós, como nutricionistas, precisamos entender que isso é um diagnóstico e que tem tratamento. E que nós podemos ajudar essas crianças. Por isso eu escolhi esse tema para trazer aqui no terceiro Conanutri, para que mais profissionais e estudantes tenham conhecimento, tenham conscientização sobre isso, para a gente poder ajudar mais crianças e famílias. Bom, então, se vocês saírem daqui hoje entendendo que seletividade alimentar não é frescura e que tem tratamento, eu já vou ficar muito feliz. Há muitos mitos e crenças, né, sobre a alimentação infantil e a gente precisa esclarecer eles para compreender melhor o tratamento e para poder ajudar as crianças e suas famílias. Esses são alguns que eu vou abordar aqui e depois esclarecer cada um deles, mas basicamente, comer é a prioridade número 1 do corpo. Será mesmo? Comer é instintivo, a gente já nasce sabendo comer. Comer é fácil, eu sento e como, né? 2 passos, acabou. Não é apropriado tocar ou brincar com a comida. Se uma criança está com fome, ela vai comer. Quando uma criança não come, ou ela tem um problema comportamental ou alguma coisa orgânica. Quando crescer, vai passar. Não, deixa. Se a criança foi para a escola, ela vai ver os amiguinhos e vai começar a comer. Quantas vezes a gente já não falou ou já não ouviu isso? Será que é verdade mesmo? A gente vai esclarecer tudo isso aqui nos próximos slides. Bom, para começo de conversa, não é frescura. Problemas de alimentação são problemas reais. Se as mães estão trazendo essa queixa, se a mãe... eu falo mãe porque geralmente é quem mais está presente ali nos momentos de refeição, mas toda a família, né? Se a família tem essa queixa, a gente tem que ouvir e prestar atenção. Então, quando a gente ouve, né, que a criança não come, tem algum problema na alimentação, essa é só a ponta do iceberg. Por debaixo do iceberg tem toda essa estrutura que a gente não enxerga e que está influenciando diretamente na alimentação. Então, questões nutricionais diversas, né? O sistema muscular, sistema sensorial, a aprendizagem, o desenvolvimento dessa criança, o ambiente que ela está inserida, a saúde dos órgãos. Então, comer é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, quando a gente ouve essa questão, tem alguma coisa na alimentação, a gente tem que olhar mais a fundo para entender o que essa criança está passando. Quais são os sinais de alerta, né, que uma criança tem algum problema de alimentação? A família pode trazer, meu filho não come, mas tem alguns sinais de alerta que a gente vai ficar de ouvido atento para entender que essa criança está passando por questões muito mais complexas do que a gente imagina. Perda de peso ou pouco ganho de peso, engasgos, vômitos e reflexos de gag na alimentação, ânsias na alimentação. Então, aquela criança, né, que chega com um prato na mesa, a criança tem ânsia, né? Muita gente fala, tá forçando. Não, pode ser muito real isso. Quando a criança tem 2 ou mais episódios de refluxos nasais, estão indicando problemas de saúde, histórico de problemas de incoordenação para comer ou respirar,
Então, um bebê que desde o comecinho lá ele tinha dificuldade para mamar no peito, por exemplo. Isso é um sinal de alerta. Pais que relatam que a criança é difícil para comer antes dos 2 anos. Então, desde bebê, meu bebê não come. A introdução alimentar foi horrível. Essa criança provavelmente tem algum problema muito mais a fundo que precisa ser investigado. A criança evita ou tem aversão a categorias inteiras de texturas, de alimentos ou grupos alimentares. Então, por exemplo, crianças que não comem purê, não comem alimentos pastosos, ou não comem alimentos crocantes, secos, ou então ela exclui grupos inteiros. Então, não come nenhuma fruta, não come nenhuma verdura ou legume. Geralmente são esses os grupos alimentares excluídos, né? É uma criança que tem um histórico de engasgo traumático, uma criança que chora ou arqueia o corpo nas refeições, os pais que relatam, né, como difícil, chato para comer com frequência. Não assim, né? Às vezes meu filho fica chato para comer, mas ok. Não, é aquela família que tem a questão da alimentação como um fardo, como um peso. Histórico de alteração na alimentação por parte dos pais, então os próprios pais tiveram que alterar a alimentação da criança ou da família em função desses problemas. Inabilidade para ingerir pastosos aos 10 meses de idade, então a introdução alimentar é um período muito importante para a gente identificar essas questões. Até os 10 meses, a criança tem que estar aceitando alimentos pastosos também. Se a criança até 1 ano de idade não estiver ingerindo sólidos, isso também é um sinal de alerta. Na introdução alimentar, a gente tem que inserir sólidos na alimentação dos bebês até os 9 meses. É uma janela de oportunidade dos 6 aos 9 meses muito importante. E se essa criança tem dificuldade ou se ela não é exposta a esse estímulo, ela vai perder uma grande oportunidade, pode trazer problemas de alimentação. Inabilidade na transição da mamadeira para o copo aos 16 meses de idade, né? Então o bebê começa a tomar água na mamadeira, né? O leite na mamadeira, e aí não faz essa transição para o copo, ou quando chega o momento de fazer, tem dificuldade. Não realizou transições de consistência até os 16 meses, né? Então 16 meses, ali 1 ano e 4 meses, ainda come como se estivesse no comecinho da introdução alimentar. Aquela criança que consome menos de 30 alimentos, deixando de consumir e não introduzindo novos. Então, quando a gente vê quadros com essas características, não é simplesmente frescura, né? Não é simplesmente a criança que não está com fome suficiente ou porque os pais mimam demais. Essa criança tem dificuldade para comer, ela tem um problema. E a gente vai entender por que isso pode acontecer, de onde que vem, o que a gente faz em relação a isso. Bom, o que é seletividade e dificuldade alimentar? É um distúrbio que se caracteriza pela rejeição a muitos alimentos, deixando então uma dieta restrita a cerca de 30 alimentos ou menos, geralmente carboidratos, alimentos ricos em açúcar e ultraprocessados. A criança seletiva ela vai manifestar recusa alimentar, então ela se recusa a comer, se recusa a provar, e pouco apetite, que pode ser relatado, então os pais acham que essa criança tem pouco apetite, ou pode ser realmente um problema real, se ela tem um problema de saúde associado, por exemplo. E desinteresse pelo alimento, né? Quando os pais falam, parece que meu filho não gosta de comer, ele não tem prazer, porque a alimentação ela é uma fonte de prazer para nós, como ser humano. Se aquela criança ela não tem um mínimo de prazer na refeição, alguma questão importante tem ali. Geralmente há uma grande aversão a frutas, legumes e verduras, então, veja, né, essas crianças estão em risco nutricional. Elas têm uma aversão a alimentos saudáveis, fontes de fibras e vitaminas, e geralmente vão preferir alimentos que são ricos em gordura, sódio, açúcar, né, os ultraprocessados, deixando ali ela em risco de desenvolver obesidade ou mesmo uma desnutrição de micronutrientes. Possui uma característica singular de recusar experimentar alimentos novos. Então, um exemplo, ela aceita batata cozida, picada. Mas se eu amasso essa batata, a criança não aceita mais, só porque está numa forma de apresentação nova. Isso é a característica da neofobia. Todas as crianças vão apresentar a neofobia num pequeno nível aí, né? A gente espera que isso aconteça, principalmente em torno dos 2 anos. Mas nas crianças seletivas isso se mantém e é muito mais intenso. São observados também comportamentos de rigidez associados e repetição marcante no cardápio da criança. O que é isso? É aquela criança que não aceita comer lanche que não seja do McDonald's, por exemplo. É aquela criança que não aceita outro tipo de corte de carne que não seja bife. Ela não aceita alimentos que não sejam da cor amarelo, branco. Então, ela tem um comportamento de rigidez. Ela precisa que seja certo copo ou certo garfo para comer, senão ela não come.
E a repetição é aquela criança que vai comer todo dia arroz, feijão, batata frita. Arroz, feijão, batata frita. Café da manhã, bisnaguinha. Ela come isso todos os dias. Então, como a gente pode ver, né, essas crianças, elas estão, mais uma vez, né, além do risco nutricional, essa família também está angustiada, né? Muitas vezes impede ali a questão social, né? Então os pais ficam limitados a saírem de casa, se não for para levar o alimento que a criança aceita, ou em alguns momentos, né, dependendo da situação que essa criança vai ser exposta, ela sente um estresse muito grande. Então, a seletividade e a dificuldade alimentar são questões muito sérias. A diferença entre elas é a questão da gravidade mesmo. A gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes. Bom, aqui eu trouxe um pouquinho essa representação, né, uma pirâmide que representa os problemas de alimentação infantil. Como a gente pode ver, os pais vão afirmar que as crianças têm problema de alimentação em cerca de 25% dos casos, segundo esse autor aqui, para a gente exemplificar. Desses 25%, a gente vai ver que algumas crianças ali vão ter problemas de alimentação por uma falta de percepção dos pais. Os pais têm uma expectativa em relação à alimentação das crianças e essa expectativa não está sendo alcançada. Mas quando a gente vai avaliar a criança, está tudo bem com ela, com a alimentação dela, é o comportamento alimentar esperado mesmo para a idade, e aí uma questão de orientação para esses pais. Já outras crianças, né, vão ter, sim, problemas mais sérios de alimentação, né? Então, um pouquinho ali, só uma orientação para esses pais não vai ser suficiente. E as crianças que realmente têm distúrbios de alimentação. Essas crianças vão ter um prognóstico pior, muitas vezes vão precisar da equipe multidisciplinar, muito mais profissionais envolvidos. Então, por isso que é importante que o diagnóstico seja feito o mais cedo possível. 50% dos pais vão relatar seletividade alimentar. Essa questão da incidência, né, depende muito do autor, ainda os artigos eles não mostram, não tem não são claros ali, né, depende do lugar que é feito o estudo, depende do que eles estão levando em consideração para ser feito esse diagnóstico, né, mas de maneira geral, os pais relatam muita seletividade alimentar, os filhos não comem. De 20% a 30% dessas crianças de fato têm algum diagnóstico, então não é pouca criança que tem problema, né, de alimentação. E até 80% das crianças com alguma dificuldade do desenvolvimento podem apresentar seletividade alimentar ou dificuldade alimentar. Então, as crianças que nasceram prematuras, que desenvolveram algum tipo de doença muito novinhas, por exemplo, doença do refluxo gastroesofágico, crianças que têm cardiopatia, síndromes, como síndrome de Down, autismo, doenças crônicas, né, como uma fibrose cística, elas vão ter diagnósticos co-ocorrentes que vão levar aí essa piora da seletividade alimentar. Então, são diagnósticos separados, tá? A seletividade alimentar, ela é um diagnóstico por si só, mas esses diagnósticos co-ocorrentes, ou seja, que acontecem junto com a seletividade, vão piorar o quadro de seletividade alimentar. E aí, muitas vezes, se torna a dificuldade alimentar, né? Então, o caso mais grave de seletividade. Então, para a gente entender de vez o que é seletividade, o que é dificuldade alimentar. Na seletividade, as crianças são seletivas com o que vão comer. Então, elas selecionam, não quero, beleza. Já na dificuldade alimentar, as crianças vão reagir com muita fobia. Então, vão fazer birra, podem vomitar, ter ânsia, jogar comida longe, jogar prato longe, se recusar a sentar na mesa. É uma verdadeira batalha à mesa, no momento de refeição. As crianças seletivas aceitam em torno de 30 alimentos, já as crianças com dificuldade alimentar são mais restritivas ainda, vão aceitar menos de 20 alimentos. Existe um padrão de repetição de alimentos, né, em ambos os casos, mas no caso da dificuldade alimentar, muitas vezes essas crianças nem tocam no alimento, de tanta aversão que elas desenvolveram. Rejeitam alimentos que já comiam na seletividade alimentar, mas vão aceitar mais facilmente a reintrodução. Enquanto na dificuldade, essa reintrodução vai ser muito mais difícil. Por isso que o prognóstico dessas crianças é um pouco pior. Na seletividade alimentar, as crianças vão tolerar alimentos diferentes no prato, né, e podem até tocar, cheirar, vocês vão entender o que é esse tocar e cheirar daqui a pouquinho. Essas crianças comem com a família, geralmente, mas vão comer as preparações ali feitas especialmente para elas. Já as crianças com dificuldade alimentar, elas não vão tolerar o alimento no mesmo ambiente. Então, tem aquela reação de birra, de vômito, né, que eu falei logo agora.
e geralmente vão comer sozinhas os seus preparos. Então, vai comer na mesinha em frente à televisão, ou no sofá, ou num horário diferente, que é para não causar estresse para essa família. Na seletividade alimentar, as crianças podem comer ao menos um alimento de cada categoria, mas não necessariamente, tá? Muitas vezes o que a gente vê é a exclusão, principalmente de verduras e legumes. E enquanto, né, na dificuldade alimentar, tem grupos inteiros de alimentos rejeitados e mais grupos do que na seletividade. Então, por exemplo, uma criança seletiva, ela pode aceitar frutas, mas não aceita legumes e verduras. Na seletividade, geralmente as crianças não vão ter condições médicas associadas, principalmente relacionadas ao desenvolvimento global delas, mas podem ter apresentado doença do refluxo gastroesofágico principalmente. Geralmente essa seletividade alimentar se iniciou por uma baixa exposição aos alimentos e questões ambientais ali envolvidas. Usualmente elas vão apresentar, na dificuldade alimentar, essas doenças muito mais associadas em quadros muito mais graves, muitas vezes, né, tem problemas orais, alergia alimentar, transtorno de processamento sensorial, todos aqueles diagnósticos concorrentes que eu falei ali atrás. Para introduzir um novo alimento para as crianças seletivas, a gente vai precisar muitas vezes de 15 a 25 passos, vocês vão ver o que é esses passos daqui a pouco, e para as crianças com dificuldade alimentar, vai precisar de muitas vezes mais de 25 passos. Então, essa criança ela nem tolera o alimento, ela nem está em contato com esse alimento. Então, a gente começa lá embaixo, criando uma relação de conforto para essa criança inicialmente. Bom, para a gente entender um pouquinho mais, né, do porquê que essas questões acontecem, por que a seletividade ou a dificuldade alimentar acontece, a gente vai falar um pouquinho do aprendizado alimentar. Então, a gente não nasce sabendo comer. Comer não é instintivo, já esclarecendo aqueles mitos que eu falei lá no começo. Comer é difícil, aprender a comer é difícil. Por quê? Porque tem muita coisa envolvida. Não é simplesmente sentar na mesa e comer. Para a gente, parece muito natural fazer isso. A gente nem para pensar que tem todo um processo por trás. Mas a criança que está aprendendo a comer, que está criando relação com os alimentos, a gente consegue ver isso de forma muito mais clara. Então, todas essas questões aqui colocadas vão influenciar diretamente nesse aprendizado. Condições físicas, né? Então, se essa criança tem um problema de saúde, ela tem uma cardiopatia, por exemplo, é uma criança que se cansa muito mais, né? Tem uma dificuldade ali de coordenar a respiração, ela vai ter dificuldades na hora da alimentação. Ela não tem condições físicas plenas ali, né, de um organismo funcionando de forma saudável. Isso pode afetar, então, o aprendizado dela. Uma criança com alergia alimentar, por exemplo, ela vai ter ali reações de dor relacionada muitas vezes à alimentação. Então, aquilo vai deixando marcas, né, nesse aprendizado ali, marcas negativas que vão impactar diretamente a aquisição dessa habilidade. As habilidades orais. Então, o que é isso? A gente mastiga, come tão naturalmente que nem percebe. Mas o bebê, quando começa a introdução alimentar, ele vai aprender a mastigar. Algumas crianças podem ter um prejuízo aí de todas essas estruturas necessárias para o aprendizado da mastigação. Não só mastigação, pode ter alguma questão com sucção, por exemplo, né? Então, todas essas habilidades envolvidas, as questões orais, se estão prejudicadas, podem impactar o aprendizado alimentar. Então, a criança que não consegue mastigar músculos, enfim, exige um trabalho difícil. Será que ela vai querer comer esse alimento? Não, ela vai evitar, porque é muito difícil para ela. A gente vai ver também habilidades sensoriais. Não sei se você já ouviu falar em transtorno do processamento sensorial, mas vou resumir aqui basicamente o que é isso. Nosso cérebro, ele recebe todas as informações do ambiente. Então, tudo que eu ouço, que eu vejo, que eu cheiro, que eu experimento, o sabor, o paladar, então, o equilíbrio. Então, se eu fechar o olho, eu sei que eu estou no meu quarto e tem parede aqui, eu tenho essa noção. Eu sei que se eu fechar meu olho, eu me mantenho em equilíbrio. Tudo isso são os nossos sentidos atuando e meu cérebro recebe essas informações, processa e devolve a informação. Então, se eu fecho o olho e vejo que eu estou aqui, bem com o meu corpo centralizado, é porque meu cérebro recebeu essa informação, processou falando que eu estou numa pose adequada. Algumas crianças podem ter um transtorno desse processamento de informações.
tanto na maneira que o cérebro recebe e responde, então ele pode responder pouco ou responder muito, quanto também não conseguir diferenciar. Então, o que é isso? Vou dar um exemplo. Uma criança que não suporta colocar o pé na areia. Para ela, aquilo é um estímulo muito difícil, aquilo incomoda muito ela. O que pode ser isso? Uma super resposta do sentido dela, do tato, de a hora que ela coloca o pé ali na areia, aquilo é muito agressivo para ela, porque o cérebro entende dessa maneira, está interpretando essa informação dessa maneira. Então, isso vai se refletir diretamente na alimentação, porque a alimentação é uma atividade muito sensorial. Então, quando a gente vai comer, a gente vê aquele alimento, diversas cores e formas, diversos cheiros, diversas texturas, som, o momento da refeição em família, né? Pode ter muita informação ali também. Então, é muito sensorial. Para um bebê, né, que está aprendendo a comer, o equilíbrio é muito importante. Por isso que ele não pode começar muito novinho, quando ele ainda está tombando, porque o equilíbrio é muito importante para o organismo. Então, a gente começa a entender que, de fato, essas habilidades sensoriais são essenciais para o aprendizado alimentar. O ambiente e o contexto social familiar. A família, claro, né? A família vai ser o exemplo, a família que vai proporcionar ali oportunidades para o bebê aprender, para ele conhecer, para a criança. Então, se essa família tem questões ali, né, de não saber lidar com o comportamento, então aquela família que às vezes força a criança a comer, ou então, não quer comer, então toma mamadeira, então come um iogurte. Esse ambiente não está adequado para o aprendizado alimentar. As emoções e motivação da própria criança, né? Então, como que essa criança está interpretando ali o momento de refeição? Será que ela gosta daquele momento? É um momento agradável para ela? Ou não? Sempre tem briga, sempre alguém briga com ela. Se ela senta na mesa, o pai briga, qual o prazer que ela tem de se sentar à mesa para comer? E o desenvolvimento infantil, né? Então, tudo isso interligado. Se o desenvolvimento infantil está adequado, o aprendizado alimentar provavelmente será adequado. Não necessariamente crianças que têm alguma questão de desenvolvimento obrigatoriamente vão ter, mas as chances são muito maiores. E, além disso tudo, né, eu gostaria de trazer essa frase do Piaget, ele é referência aí no desenvolvimento infantil, né? Ele coloca que o desenvolvimento da criança acontece através do lúdico. Ela precisa brincar para crescer. Então, o que é isso, né? Se a criança tem a brincadeira ali no momento de aprender a comer, a chance desse aprendizado alimentar ser muito mais prazeroso e acontecer e ficar essas memórias registradas de fato no cérebro vai ser muito maior do que simplesmente, né? Não põe a mão na comida, não brinca com a comida. Então, por isso que essa questão da brincadeira na hora de comer é muito importante para a criança. Esse conceito mudou totalmente a minha visão da alimentação infantil. A escalada do comer, né? Então, o que é isso? A gente não simplesmente senta e come. Para nós, adultos, né, isso é muito mais natural. Mas, na verdade, a gente tem todos esses passos até chegar, de fato, ao comer. Então, primeiro, a criança vai tolerar o alimento. Então, ela consegue ficar na presença dele. Crianças que têm a dificuldade alimentar, né, então elas têm uma relação muito ruim com o alimento. Muitas vezes elas vão ter o transtorno do processamento sensorial, que faz com que os alimentos se tornem muito agressivos para ela. Então, às vezes um cheiro muito forte, uma visão ali que não agrada a elas, ou se elas colocam na boca ali aquela textura é muito insuportável para elas conseguirem comer. Né? Então, se a gente se coloca no lugar dessas crianças, a gente começa a entender como faz sentido todas as birras, né, e aquela reação na hora da refeição. Então, essa criança, primeiro de tudo, precisa tolerar esse alimento. O segundo passo vem interagir com esse alimento. Então, é quando a criança vai, né, quer se aproximar, brinca, às vezes pode usar um utensílio ali para brincar com esse alimento, tá? O próximo passo é cheirar, então, ó, ela já vai usando um outro sentido, já vai se aproximando mais do rosto dela. O tocar, então, é quando ela de fato põe as próprias mãozinhas no alimento, isso é muito importante, né? Porque as mesmas questões sensoriais que a gente tem nas mãos, a gente tem na nossa boca também. Então, quando a criança toca o alimento, ela está muito mais próxima de comer esse alimento. Muitas vezes a gente não vê em etapas separadas, tá? Às vezes um tocar vem primeiro que um cheirar, mas a ordem seria mais ou menos essa. Depois vem o provar,
Esse provar pode acontecer de diversas maneiras, né? Não necessariamente a criança tem que comer um pedacinho e engolir. Ela pode encostar ao lado, ela pode lamber, ela pode dar uma mordidinha e cuspir. Tudo isso é provar e é positivo, né, para uma criança que não aceita um alimento e está no processo ali de aprender a comer novamente. Todos esses passos vão ser muito importantes e vão ser considerados ganhos. E só então comer. E aí o comer também ele vai ter o seu processo, né? De aumentar a quantidade cada vez mais, mastigar maiores quantidades dentro da boca. Então é todo um processo que leva tempo e paciência. Dessa escadinha pequenininha, a gente consegue desmembrar em 32 passos. Lembra que eu falei lá na dificuldade de naquele quadro de seletividade, dificuldade e as diferenças? Que as crianças com seletividade vão precisar ir de 15 a 25 e as crianças com dificuldade mais de 25 passos? É por conta dessa tabelinha aqui. Então, a criança que tem dificuldade, muitas vezes ela nem tolera alimentos. Então, ela está lá embaixo. A gente vai começar ali no primeiro passo até chegar no 32º passo, que é comer. Então, demora muito mais. A criança seletiva, muitas vezes, ela já interage, algumas já tocam. Então, vai ser um processo um pouquinho mais rápido, né? Dependendo da questão ali envolvida para aquela criança. Mas, como a gente pode ver aqui, é bem mais complexo do que simplesmente é frescura, deixa quem come. Esse conceito aqui também é muito importante para a gente entender um pouco mais da seletividade alimentar, que é a regrinha dos 4 Cs. Né? Então, o que é isso? É tudo que a criança precisa para se alimentar. Então, ela precisa de competência, tá? Então, ela precisa ter habilidades para aprender a comer. Então, lembra que eu falei? As habilidades motoras orais. Então, tem a ver com a boca. Ela tem que saber mastigar, ela tem que ter os movimentos adequados de língua, bochecha, deglutição, sucção. Quem cuida disso é a fonoaudióloga. As questões sensoriais, então, a questão de processar as informações que esses alimentos estão trazendo para o organismo. Quem cuida disso é terapeuta ocupacional. Questões orgânicas, né? Então, essa criança tem que estar saudável. Então, se ela tem uma alergia alimentar, essa alergia alimentar não pode estar com sintomas agudos, né? A gente tem que estar com esses sintomas controlados para ela se sentir confortável também. Aquele trato gastrointestinal, né, que também possa ter a habilidade de digerir adequadamente os alimentos. A questão comportamental e emoções, que acho que ficou bem clara a relação direta, né? E a motivação intrínseca dessa criança, né? Ela querer comer o alimento de fato. A confiança, né? Então, muitas vezes as crianças estão com a confiança quebrada, tanto em relação aos alimentos quanto aos cuidadores, né? Então, a mãe, o pai, a avó, às vezes professora na escola, né? Ela foi tão bombardeada ali com brigas, com come, com pressão, que ela perdeu totalmente a confiança nesse processo, né? Ela não confia mais nem em si. Muitas vezes ela ouve, não, você é chato para comer, você é fresco. A própria criança absorve aquele rótulo, né? E aí ela não aceita mais, ela não tem mais confiança. E aí essa criança vai precisar entender que a alimentação não é algo ameaçador. Ela precisa de conforto acima de tudo, né? Adianta se eu sentar na mesa de qualquer jeito, toda torta, com a calça me incomodando, com aqui as costas doendo, vai ser horrível comer desse jeito, né? Para as crianças é a mesma coisa, se elas não estiverem confortáveis no momento da refeição, elas vão comer muito pior e não vão aprender adequadamente. Então a gente precisa fazer adequações no momento de refeição, então tanto no ambiente quanto no que ela aceita ali, tá? Isso se sentir mais para ela se sentir mais confortável e mais aberta às experiências de alimentação, tá? E também fazer o tratamento dos diagnósticos concorrentes. Então, se essa criança tem um transtorno do processamento sensorial, a terapeuta ocupacional precisa trabalhar para que a alimentação passe a se tornar algo confortável para ela. E tudo isso, né, selado aí pela conexão. Então, conexão da criança com os alimentos, com a família, com a escola, com si própria, e ajustar as expectativas desses pais. Então, quando eles sabem que uma criança com dificuldade alimentar nunca vai ser capaz de consumir alimentos como uma criança que nunca apresentou esse quadro, mas que ela pode ter uma qualidade de vida e ampliar o seu repertório e melhorar a vida social dessa família, já é um grande ganho, né? Desde que eles estejam aí com esses ajustes de expectativas bem feitos, para não haver pressão sobre a criança e aí bagunçar novamente, né, todo esse quadro aí que é importante estar em equilíbrio.
E agora esclarecendo os mitos, então, um por um, para a gente não ter dúvidas mais de que isso é muito mais complexo do que simplesmente falar que é frescura. Comer é a prioridade número um do corpo. Não é. A respiração é a prioridade número um do corpo. Então, se essa criança tem algum problema de saúde, né, como eu dei o exemplo da cardiopatia, se ela não consegue, né, respirar direito, uma coisa mais simples, né, a criança que está resfriada ou que tem algum problema de adenoide, não respira direito, a alimentação vai ser prejudicada. Controle e estabilidade corporal são a segunda prioridade do organismo. Então, por isso que eu falei que o ambiente é importante, né? Ela precisa estar bem sentada, com as costas apoiadas, confortável, porque se ela estiver se sentindo insegura nesse sentido, isso pode prejudicar muito a alimentação. Comer é instintivo? Não, comer é um comportamento aprendido, né? A gente aprende a comer. E vai depender, então, do desenvolvimento dessas habilidades motoras orais, sensoriais e todo o ambiente, como eu já falei aqui. Comer é fácil. Comer não é fácil. Para a gente pode parecer muito fácil, ou quando a gente lida só com adultos, né, que muitas vezes a gente precisa ajudar a não comer tanto, por exemplo. Então fica parecendo que o que as crianças têm é só frescura, quando na verdade não é. Comer é a única tarefa do corpo humano que exige o uso de todos os sistemas e órgãos e exige que eles funcionem corretamente para isso. Para engolir, a gente precisa usar 26 músculos e 6 nervos cranianos. Então, a nossa face, né, ela é muito mais complexa do que a gente imagina. E isso vai impactar diretamente na alimentação. Comer é uma tarefa que exige a coordenação simultânea de todo o sistema sensorial. Então, o tato, a audição, o olfato, o paladar, a visão, o sistema vestibular, que é o sistema de equilíbrio, e o sistema proprioceptivo, que é como a gente interpreta as informações do ambiente. Além disso, existe um outro sentido que tem sido estudado, que chama interocepção, que são os nossos órgãos percebendo ali se eles estão em funcionamento adequado e mandando informações para o nosso cérebro. Por isso que doenças orgânicas muitas vezes levam sim a problemas de alimentação. Além disso, a nutrição, né, os alimentos e o meio ambiente também precisam estar adequados para que a criança coma adequadamente. E muitas vezes o que a gente vê é o ambiente piorando questões que estão ali, né, orgânicas ou dificuldades de mastigação, por exemplo, e aí por conta do ambiente não perceber, né, o ambiente que eu digo são os pais, principalmente, né, como eles não percebem essas dificuldades das crianças, eles pioram muitas vezes do quadro. Comer é um processo de 2 passos, você senta e come. Então, como a gente viu, não é, né? É um processo que envolve muitas etapas e subetapas. Não é apropriado tocar ou brincar com a comida. Brincar, interagir com os alimentos, faz parte desse aprendizado. Por isso que um bebê, quando está começando a comer, é interessante que ele em algum momento pegue alimentos e faça um pouquinho de bagunça. Se isso não for feito quando o bebê está aprendendo a comer, isso vai ter que acontecer em algum momento. Seja criança com 2 anos, 3 anos, 7 anos, ela vai brincar com os alimentos para aprender a comer. E essa é a melhor forma para a criança se aproximar, porque ela conhece o mundo através da brincadeira. Então, através do pegar, do brincar, ela vai se familiarizando ali com as características sensoriais dos alimentos. Então, textura, temperatura, cor, cheiro, tudo isso vai fazendo com que os alimentos sejam mais familiares e se aproximem mais dela. Se uma criança está com fome, ela vai comer. Esse é um dos maiores mitos. É uma maldade deixar uma criança que tem uma dificuldade alimentar sem comer, porque não existe apetite, fome que vai fazer ela vencer a dificuldade dela. Porque muitas vezes para essa criança comer dói ou causa um desconforto muito grande. Então, a fome não é suficiente para superar esse fato. Além disso, né, quando a criança tem algum problema médico, como questões do trato gastrointestinal, o próprio apetite é suprimido ao longo do tempo. Então, ela tem uma alteração dos sinais de fome e saciedade dela. Por isso que a gente não pode deixar as crianças com fome, isso não faz elas comerem. Quando uma criança não come, ela tem um problema comportamental ou orgânico. Acho que você já percebeu que a alimentação é muito mais complexa. Se fosse assim, acho que nossa profissão nem existiria. Mas nas crianças que não comem, isso fica muito mais claro, porque é uma associação de muitos fatores. Então, o comportamento influenciando as questões orgânicas aí, né, que podem ser pioradas, e vice-versa, né, as questões orgânicas, então, piorando esse comportamento e a família ali diretamente relacionada.
Então, entender que as crianças têm uma conexão corpo e mente é muito importante para que a gente ajude elas a superarem essas dificuldades de alimentação. Quando crescer, vai passar. O tempo por si só não será suficiente para as crianças superarem as suas dificuldades, principalmente quando existem esses diagnósticos co-ocorrentes, né? Então, uma criança com um transtorno de processamento sensorial ou com uma dificuldade, né, de habilidade de mastigação, ela não vai superar isso. Exige um tratamento para que isso, de fato, seja ali solucionado. Então, o tempo, muitas vezes, não é capaz de resolver, por isso que existem também adultos seletivos. Os adultos seletivos são crianças, são adultos, né, que foram crianças seletivas e não tiveram oportunidade de tratamento. Então, essas crianças, se tiverem oportunidade de tratamento, esse quadro pode melhorar. Se não, sozinho, com certeza não vai. Se a criança for para a escola, vai aprender a comer vendo os amigos. Essa é bem clássica. Sim, o fato da criança ter contato com seus pares, né, com crianças de mesma idade, ali, que ela se vê como igual, ajuda muito. Sim, muitas vezes na escola ela até passa a comer um pouquinho melhor, mas as dificuldades maiores, né, ela não vai conseguir superar somente através disso. Então, ela vai precisar de habilidade e conforto para comer, e só esse exemplo, né, só vendo os amiguinhos, isso não vai ser suficiente. O tratamento para essas crianças, né? Então, muitas vezes vai exigir uma abordagem multidisciplinar e integrativa. Então, o que é isso, né? Todos os profissionais envolvidos em comunicação entre si para entender, né, o que acontece. Então, a nutricionista entender por que a criança não pode ainda, né, não consegue aceitar um alimento crocante, por exemplo, um alimento mais seco. O médico, né, entendendo ali por que a gente tem que estar atuando para orientar adequadamente quais alimentos podem entrar, quais tipos de suplementos, enfim, né, toda a equipe precisa trabalhar em conjunto para que essas crianças possam ser ajudadas. E aí a gente vai pensar sempre nos encaminhamentos. Muitas vezes a nutrição é a porta de entrada para esses casos. Então, a mãe se queixa muitas e muitas vezes com o pediatra. O pediatra é o principal profissional de saúde que acompanha as famílias, né? E aí o pediatra, também por não conhecer a seletividade alimentar, acaba, né, falando aqueles mitos. Não, quando crescer vai passar. Não, então põe na escola que vai melhorar. Ah, então você está mimando muito. Ah, tira a mamadeira. E aí aquele problema persiste, persiste, persiste. Aí essa família vai lá e procura a nutricionista, porque já que tem a ver com alimentação, claro que nós somos os profissionais, né, primeiramente pensados aí. Aí quando chega na gente, a gente também, por não entender, né, acaba ali não auxiliando aquelas famílias. Isso é muito comum, eu já passei por isso no começo da minha carreira, carrego com muito pesar mesmo não ter ajudado algumas crianças por desconhecimento disso, mas a partir do momento que a gente conhece, a gente precisa divulgar, precisa informar para que mais crianças sejam ajudadas. Então, a fonoaudiologia é muito importante, né, para fazer a avaliação aí dessas questões motoras orais, para ver se está tudo adequado com a mastigação, com a deglutição. A terapeuta ocupacional, ela vai fazer a avaliação se essa criança tem alguma questão sensorial envolvida, tá? Então ela vê se a criança tem uma hiperresposta, uma hiporresposta, uma falta de discriminação dos seus sentidos. Pelo que eu percebo, assim, essa questão sensorial é uma das que mais impactam na alimentação. Então, quase 100% dos casos, a terapeuta ocupacional faz uma avaliação dos casos. A psicóloga, com certeza, a psicologia é muitíssimo importante, principalmente nas crianças mais velhas. Quanto mais velha a criança, né, vem arrastando esse problema, mais questões ela foi internalizando sobre a alimentação. Então, que ela é chata para comer, que ela não come, ela recebeu tanto aquele rótulo, já internalizou tanto isso, que é difícil para ela quebrar. E muitas vezes os pais também têm muita dificuldade em modificar o seu comportamento para auxiliar essa criança na hora da alimentação. Então, os comportamentos de pressão, cada pequena atitude, um olhar, muitas vezes, que essa família está dando para a criança, pode prejudicar todo o andamento aí do tratamento da seletividade alimentar. A fisioterapeuta, né, naqueles casos que a criança não tem uma estabilidade corporal, por exemplo, né, então uma criança com paralisia cerebral, se a fisio, né, não estiver atuando, provavelmente a gente vai ter muita dificuldade que esse caso vá para frente, porque ela precisa, né, antes de mais nada, dessa estabilidade.
né, ou outras questões ali para fazer, por exemplo, o movimento da relação mão-boca. Então, pode ser um profissional muito importante. Odontopediatra, nos casos das crianças que têm alguma alteração da arcada dentária, por uso de chupeta, de mamadeira, uma mordida aberta, isso pode prejudicar muito a mastigação do alimento e aí traz uma dificuldade para ela. E os profissionais médicos, né? Então, o pediatra como uma porta de entrada importante para encaminhar para uma melhor avaliação desses casos. O gastropediatra, principalmente naqueles casos que a gente desconfia de um não diagnóstico de alergia, de doença do refluxo, de esofagite eosinofílica, porque tudo isso impacta diretamente na alimentação, né? A disfagia, a dor ao engolir. Então, a gente precisa a gente descartar, né, ou confirmar se tem alguma doença para fazer o tratamento e aí essa criança poder melhorar. Ou alergista, né, também, que muitas vezes está envolvido aí na questão alimentar. Então, a gente tem que estar sempre atento aos sinais ali, a bandeirinha vermelha que eu falei lá no começo. Através daqueles sinais, a gente vai saber para quem encaminhar. Então, as crianças que tiveram dificuldades com transição de textura de alimentos, a fono vai ser importante avaliar. Crianças que têm questões de dificuldade de texturas, ou que a mãe relata, né? Não, ela não gosta de massinha, não gosta de tinta. O terapeuta ocupacional vai avaliar, né, a nossa observação física mesmo da criança. Então, como estão esses dentinhos? Né? Qual coisa a gente avalia e encaminha para o odontopediatra. A questão emocional, eu acho que sempre está envolvida, é sempre válido, né? A gente pensar aí num apoio, num suporte para os pais, principalmente, e para as crianças mais velhas. E a questão dos médicos, então, a gente está atento a esses sinais. No caso do nutricionista, né, a gente vai estar sempre com a equipe, tá? Porque a gente está falando de alimentação. Se a gente está falando de alimentação, tem que ter nutri junto. A gente auxilia na expansão de cardápio dessas crianças, a gente avalia se é o momento de reduzir leite ou não, como que a gente vai fazer isso, o que precisa, né, naquela alimentação ali mais urgente para a gente começar a trabalhar essa criança. Então, a Nutri sempre tem que estar presente para auxiliar nesses casos. E a família. A gente não pode esquecer que a família é a base do tratamento. Vamos supor, né, que essa criança vai fazer terapia ali com a fono, com a TO, com a Nutri, 1 ou 2 vezes por semana. Essa é um horário só, 1 hora, né, de toda semana que o profissional vai estar com a criança. Os pais vão estar em pelo menos 3 refeições, café da manhã, almoço e janta, todos os dias com essa criança. Então, a família é a base do tratamento. O que essa família está fazendo em casa vai nos dizer se essa criança vai evoluir bem ou não. Então, por isso que muitas vezes esse apoio emocional vai ser muito importante para a família conseguir superar essas dificuldades. E, para finalizar, eu quero que vocês reflitam sobre esse vídeo. Ele é muito engraçado, vocês vão ver, mas quando a gente se coloca no lugar dessas crianças, a gente começa a perceber como é absurdo o que muitas vezes a gente faz com elas. Como esse comportamento em torno da alimentação para as crianças pode estar, né, distorcido e pode ser violento e pode estar contribuindo muito para que a criança fique seletiva. Então, esse vídeo eu acho que merece rodar os grupos de famílias, os grupos de nutris, então divulguem esse vídeo aí para as pessoas começarem a se conscientizar um pouquinho mais. Espero que vocês gostem e eu fico à disposição para a gente conversar um pouco mais sobre o assunto. Se você tiver dúvida, quiser saber mais, eu fico à disposição. Muito obrigada.